Olá, queridos alunos. Vamos continuar a aula número 2 e agora a ideia é falar um pouco sobre o recrutamento e a distribuição da mão de obra indígena a partir do que estabeleceu o Diretório dos Índios de 1757. Então, para falar desse recrutamento e distribuição da mão de obra indígena, eu vou já mostrar para vocês um fluxograma feito pelo autor do livro Além da Conquista, né, o professor Francisco Jorge dos Santos. É um fluxograma bastante interessante que permite visualizar todo esse processo de recrutamento e distribuição da mão de obra indígena, tendo como base legal o Diretório dos Índios. Então, vejam só o fluxograma. Observando o fluxograma, então temos os índios nas suas aldeias de origem. E os colonos portugueses, então, faziam grandes operações buscando convencer os índios nas suas aldeias de origem a deixar as suas aldeias de origem e descerem para as adjacências dos lugares e das vilas, né? Implantando ali povoações indígenas desses índios que haviam descido. E o que eram esses descimentos? Eram justamente essas grandes operações que tinham esta finalidade. E essas operações, elas aconteciam de dois modos, né? O primeiro modo é através de uma tentativa de convencer esses índios. Convencer dizendo que se eles descessem de suas aldeias de origem, eles estariam numa situação muito melhor, que teriam acesso a coisas que não possuíam e que conviveriam com gente, entre aspas, né, civilizadas. Mas o outro modo de também tentar realizar esse descimento era através da coação, ou seja, ameaças que esses colonos acabavam fazendo, informando aos índios que se eles não descessem, eles poderiam sofrer represálias e que isso poderia ter graves consequências às suas aldeias, né, de origem. Então aí nós temos os descimentos, eram tais operações. E pelo descimentos, os índios eram livres, né? Veja que aí não há mais resgates e nem guerras justas, né? Você só tem os descimentos como recrutamento da mão de obra indígena, né? Então, os índios descidos, já nas povoações indígenas, como que se dava a distribuição da mão de obra indígena? Metade desses índios ficava nas povoações indígenas e a outra metade ela era alugada aos colonos leigos. Aqueles que ficavam nas povoações indígenas, ou seja, retidos nelas, eles tinham algumas atividades para fazer. E eram atividades ligadas ao serviço real e também às roças do comum. Ou seja, se nós considerarmos as roças do comum, esses índios eles tinham que cuidar da agricultura de subsistência, produzir inclusive produtos para as vilas, os lugares, né? Sobretudo para a manutenção da população que aí estava presente. E o serviço real, atividades de manutenção de prédios públicos, de
manutenção de pontes, correspondências, dentre outros, né? Serviços ligados à coroa e ao funcionamento das atividades reais na colônia, não é? E aqueles alugados aos colonos, eles eram pagos, recebiam salários, né? Pelo menos a legislação assim estabelecia. Agora, na prática, se recebia ou não, aí já é outra coisa. Sabemos que na prática, no cotidiano, há uma série de abusos em relação a isso, mas eles eram alugados para extração das drogas do sertão, né? Salsa-parrilha, canela, os óleos de andiroba, entre outros, né? E para a agricultura comercial, sobretudo do cacau, né? E outros produtos. Bem, então, como vocês puderam perceber, os índios, eles eram recrutados via descimentos e a partir daí eram livres. A grande questão que vai marcar o diretório é justamente esse ponto em disciplinar o trabalho indígena sob liberdade, né? E sobre isso vamos falar no decorrer das nossas aulas.